é muito relativo, porque a gente depende da rotina do atleta. Sim. E se o cara tiver que escolher um principal, é o jiu-jitsu, porque ele é um atleta de jiu-jitsu. Sim. Quanto mais tempo de intervalo tiver, melhor. Ali 4, 5 horas de intervalo tiver, melhor. Sim. Mas essa não é uma realidade. Sim. Até porque, ainda mais no judô, nos outros esportes olímpicos, você já consegue ter, quando tem um clube por trás, tem esse controle. Aquele atleta super profissional. É, exatamente. Não, no jiu-jitsu, às vezes o cara trabalha, dá aula, não sei o que, ele vai fazer tudo no mesmo dia ali. Aí ele tem que conseguir conciliar o descanso dele ao longo da semana, Sim. final de semana, e muito a alimentação também. Ele conseguir conciliar a alimentação, o que ele vai comer antes, entre e depois dos treinos é fundamental. E aí tá sempre tentando reduzir a carga do físico para que não prejudique no treino de luta. Mas é realmente essa pergunta aí, também fiquei pensando. Eu, por exemplo, eu gosto muito de acordar e já ir pra musculação. Acho que é porque eu não gosto muito. Então eu já vou no automático. Já espera teu corpo. Se eu tiver que, por exemplo, eu treino o treino principal é 11 horas da manhã. Sim. Se eu não tiver feito musculação antes, para fazer depois, eu vou me arrastando. Tipo, vou fazer de tarde, de noite. Cara, parece que você não aguenta estar ali na academia. Entendi. De manhã parece que você tá num modo meio automático, aí você vai. E não, e você até acaba, ainda mais dependendo do volume que a gente fez na musculação, você até vai pro treino de luta mais ativo, mais Exato, porque você já fez uma já oportunidade. despertou o teu corpo. Exato. Já aqueceu, né? Não vai com sono, né? O Marquinhos já tá acostumado, geralmente pros atletas, eu sempre incluo uma ativação antes da competição. Seja na noite anterior ou no dia de manhã, depois do café da manhã, justamente para chegar na competição já com o corpo ativado. Isso é legal, porque eu vi até uma entrevista do Mika, falando que eles fazem muito isso lá no Melk, né? E geralmente a galera não treina no dia antes do campeonato, lá é o contrário, eles treinam no dia antes do campeonato. O treinar de campeonato é mais uma cultura. Então, mas não, eles dizem assim, segundo o Mika lá, né, ele tava falando sobre isso, sobre deixar o corpo mais ativo pra não chegar no campeonato meio friozão, assim. Nem quando a gente chega na segunda-feira, meio frio pra caramba do final de semana, né, treinar. E aí até começar... Acho que é muito individual isso. Eu gosto muito no dia dar uma aquecida forte, assim, e depois ficar um tempo descansando. Você aquece mais Já cedo, é exato, campeonato, exatamente. Você faz isso no dia do... a gente faz o que tiver que fazer ali, a ativação, e se mantenha, tipo, 1 hora antes, 2 horas antes da luta em si, assim. Mantém aquecido com casaco, porque o corpo já tá acordado. Os atletas de MMA, corrija se eu estiver errado, eles aquecem muito tempo, eles ficam muito tempo aquecendo. Eles não começam aquela aquecida de 10 minutos. Não, porque você até no caso do MMA, por exemplo, no UFC, quando você é chamado até a hora que você sobe no ringue, às vezes são quase 10, 15 minutos. Então você faz um aquecimento mais forte ali, você vai aquecendo, ativando o corpo, e dá do teu ponto final de aquecimento até você entrar, tem tempo. Então você tem que estar num time bom de aquecimento, primeiro, para não ser demais, e para também o teu corpo não esfriar muito rápido. Entendi. Entendeu? Até porque você pega nos eventos de MMA, geralmente tem ar-condicionado. Vai lutar nos eventos de UFC, é bem gelado lá dentro. Então, se você demole, até você subir no ringue, tu já esfriou de novo. Sim. Entendeu? Tem todo também, tem a cerimônia de entrada, dentro do outro, enfim. Exatamente. Apresentação, né? E também outra polêmica que tem. Polêmica não, mas é uma discussão que a galera fala, né? Porra, o cara alonga antes ou depois do treino, né, velho? Isso aí, todo dia eu falo sobre isso, todo dia. Não, isso toda vez. Todo mundo vem com posicionamento diferente. Eu fico com a impressão que se eu alongar depois do treino, eu vou romper alguma coisa. Eu fico com a impressão de, tipo assim, eu penso, pô, meu músculo já tá na minha cabeça de ignorante total sobre o assunto. Meu músculo já tá desgastado, tô morto aqui, não consigo esticar o braço. Aí eu vou ficar esticando o braço, vou ficar, tipo, me alongando e tudo. Eu já sinto que já teve um desgaste no treino. Eu fico, pô, acho que alongar vai desgastar mais ainda, não sei. Essa minha opinião ignorante. Alongamento é uma atividade que ela não é simples, como as pessoas acham que ela é. Você tem Você tem o alongamento passivo, o alongamento ativo. O tempo que você fica alongando, o tempo que você recupera entre séries de alongamento, isso tudo influencia no resultado final. Tá? E alongamento não é aquecimento. Se você faz um alongamento ativo no teu aquecimento de luta, o que seria um alongamento ativo? Deita no tatame, rola para trás, volta na frente, toca a mão no pé, volta. Você não está parando em posição. Isso aí é válido. O pessoal do kickbox fica chutando as pernas em círculo. Isso é um alongamento ativo, isso é válido. O que não é válido é fazer um alongamento passivo. Fica ali, segura no ponto pé 15, 20 segundos. Por quê? Porque dependendo da forma que você faça, você pode fazer um relaxamento no teu músculo, e você não pode relaxar algo que vai fazer força depois. Tá indo contra o princípio, assim, falando bem leigamente, o princípio do aquecimento. Ou você pode estressar o músculo mais do que ele vai
ele precisa. Até porque no alongamento passivo, para um músculo, você alongar o músculo, você tem que forçar outro. Né? Se eu tô puxando aqui, eu tô relaxando aqui, mas eu tô com outro músculo em atividade, em isometria. Então esse equilíbrio é muito difícil. O alongamento não é aquecimento. É aconselhável fazer um alongamento leve depois do treino, mas é um aquecimento leve. O que é leve? Leve para mim não pode ser leve para você, diferente. Então a gente tem que entender isso. Então o alongamento coletivo já está errado. E o alongamento mesmo, eu preciso melhorar meu alongamento, preciso melhorar minha flexibilidade, que é diferente do alongamento, é ideal que seja encarado como uma sessão de treino. Você vai num horário separado, fazer uma sessão de alongamento, entendeu? Essa que é a recomendação geral. Então aquele alongamento coletivo ali não. Mas que é o problema da luta? Eu faço alongamento coletivo depois do treino, na verdade. Mas assim, eu faço aquele alongamento assim bem Relaxante. pra soltar o chão pro cara depois ir embora pra não ficar tudo quebrado no outro dia. Não sei se faz sentido. Sim, mas Eu faço um pouco qual é o grande problema da luta? Eu sou formado em educação física, tá? Então eu tenho um conhecimento acadêmico diferente do conhecimento de faixa preta. Eu sou faixa preta 5º grau, tenho 19 anos de faixa preta, mas são conhecimentos diferentes que se completam. O problema da luta é que muitos faixas pretas que dão aula, eles não são professores, eles são reprodutores de conhecimento. Não é errado. O errado é ele não se perguntar por quê e não tentar fazer diferente. O cara faz simplesmente o professor dele fazer com ele. Por que você faz isso? Meu professor fazia comigo, eu aprendi assim. Isso tá errado. O correto é você, isso aqui é bom, isso aqui não é. Por que eu tô fazendo isso? Aí você chega às vezes para muito professor, o cara não sabe o que é um aquecimento. Aquecimento é você passar o corpo de um estado de repouso para um estado ativo para aquela atividade que ele vai fazer. O aquecimento não é se cansar, o aquecimento não é relaxar, entendeu? Quais são as etapas da aula? Progressão pedagógica. Isso um professor sabe. E aí você conseguir implementar isso e não simplesmente reproduzir conhecimento. Por exemplo, na minha academia onde eu dou aula, eu faço assim, sempre os clubes atletas fazem, e até o Marquinho, por costume, acaba fazendo. A gente faz aquecimento, faz um treino parcial, um treino específico, e aí vai ver posição, para depois ir pro rola. Geralmente é o contrário, o cara faz aquecimento, posição, só que qual é o problema? Aí você vai escalando, você vai cada vez se cansando mais. Quando você bota a posição no meio, você deixa o cara recuperar um pouco. Aí ele vai recuperar um pouco, vai descansar um pouco e ele não vai perder o aquecimento dele. Porque ele fez uma atividade forte, fez um parcial. Não vai esfriar. Só que aí ele recupera um pouquinho do sistema energético, aí ele baixa um pouquinho a temperatura corporal, a oxigenação no sangue melhor, aí ele vai pro rola com mais intensidade. Porque ele não foi se desgastando, não foi progressivo, ele deu uma quebra. Entendeu? Então são conceitos e formas que você consegue melhorar um pouco a qualidade da tua aula.